Olá, sejam bem-vindos ao Medicast, o podcast dos alunos da Faculdade de Medicina do Sertão. E hoje nós vamos receber a doutora Maiara, ortopedista, especialista também em reumatologia, para falar sobre um tema extremamente relevante que são as doenças reumatológicas. Seja bem-vinda, doutora Maiara. Obrigado pela participação. Oi, tudo bom? Tudo bom, Elvis? Obrigada pelo convite. Vamos aqui hoje falar um pouco sobre as doenças hematológicas, que são muitas, mas a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa para poder fazer esse resumo, né? Perfeito, doutora. E antes a gente queria lhe convidar para falar um pouco sobre a sua trajetória e especialidade nessas suas áreas de trabalho atuais, né? Na ortopedia, reumatologia, e como tem sido o seu trabalho nessa área. Na verdade, eu me formei muito cedo. Me formei com 22 anos na Faculdade de Medicina de João Pessoa, na FCM, e já entrei direto na residência. Quis ortopedia já no finalzinho da faculdade, fui monitora. E aí, depois que eu me formei na residência e vim para Arco Verde, já comecei trabalhando no concurso, assim, emendando um no outro. No meu concurso, eu atendi seu Renato. Eu digo que foi ele mesmo. E ele já chegou pra mim no primeiro ou segundo mês com dores nas articulações e eu vi que não era uma coisa ortopédica, que era mais reumatológica. Uhum. E encaminhei seu Renato para o reumatologista, que aqui no estado só tem em Recife, pelo SUS, praticamente, naquela época, né? E demorava uma eternidade para poder chegar lá. 2 anos depois, o mesmo seu Renato volta para mim. Doutor, ainda estou com dor e não resolveu e nem Nossa, marcaram para mim em Recife. Eu fiz agora, eu vou tentar resolver. E aí, quando eu comecei a procurar, achei pós-graduação em reumatologia. Foi quando eu fiz o curso de pós-graduação. Hoje, o seu Renato trata em Recife, ele conseguiu, enquanto eu estava no curso da pós-graduação, conseguiu chegar no HC, mas o irmão dele quem trata sou eu aqui em Arco Verde. Que os dois têm perfeito. artrite reumatoide. Depois disso, comecei a ter muito contato com fibromialgia. E aí foi quando eu fiz o curso de dor, pelo HC da USP de São Paulo, já na época da pandemia. E acabei me especializando também em dores crônicas e agudas, principalmente nas dores crônicas. Pegando mais para esse Perfeito, lado da dor reumatológica e da dor ortopédica crônica. perfeito. Então a reumatologia e a ortopedia andam bem juntas. 20, 30% são as mesmas doenças. Os dois tratam artrose, os dois vão tratar osteoporose, os dois vão tratar hernia de disco, artrose lombar. Perfeito. Então, para a gente definir melhor, o que seriam, né, as doenças reumatológicas e quais seriam as mais comuns, né? O que seria isso? Então, doença reumatológica é uma gama muito grande, onde a gente vai ver tantas vasculites, são doenças inflamatórias mais dos vasos, tanto pequenos como grandes vasos. A gente vai ver também doenças que são articulares, então doenças que causam inflamação da articulação, Uhum. ou até artrose, que não é inflamação propriamente dita, é a Sim, degeneração. E a gente vai ver também doenças que causam inflamação sem causa específica, como a fibromialgia. Então, de certa forma, são doenças que causam dor e inflamação no corpo, não necessariamente só nas articulações, mas também, principalmente, as articulações. perfeito. Por isso, quando a gente fala de doença reumatológica, são muitas doenças. Agora, principalmente no dia a dia, a gente vai ver a artrite reumatoide, Certo. o lúpus e a fibromialgia. Essas três, 80% do consultório, 90% é lúpus, artrite reumatoide e fibromialgia. Perfeito. Então, casos imunomediados são comuns. São muito comuns. Perfeito. E a gente sabe que essas doenças acometem um grande número de pessoas, né? Mas existe alguns grupos que são mais acometidos, seja por faixa etária, por etnia, por sexo ou não? Sim, mas a gente não pode se atentar muito a isso. Um exemplo, o lúpus, na doença hematológica, a grande maioria vai acometer mais mulheres, em torno de 20 a 30 anos, tá certo? Certo. A fibromialgia vai 30 a 40 anos. A artrite reumatoide também, lúpus, é doença de mulher branca em torno de 40 anos. Mas a gente não pode se atentar muito a isso, se apegar a esses dados, que é um exemplo. Eu tive um colega meu da residência, africano, de Cabo Verde, com 38 anos diagnosticou lúpus durante a residência. Olha só. E assim, a gente usava muito ele para fazer a prova dos meninos, as provas práticas, que ninguém acertava o lúpus nele. E a gente também diagnosticou lúpus nele por um acidente. Ele resolveu fazer um exame, deu um pouquinho de sangue na urina, começou a investigar e deu uma nefrite. Ele nunca teve dores articulares, ele nunca teve infecções mal explicadas, fez só realmente um exame de rotina. E os hábitos de vida podem influenciar, como no caso da gota, por exemplo, ou não? Então, o que é que acontece? Hoje, a gente não fala tanto nessa questão genética. Para ter noção, gêmeos univitelinos, apenas 20% desenvolve artrite reumatoide
Então, tem um fator genético, mas não está atrelado somente ao genético. A gente fala que tem que ter o fator também ambiental. Alguns casos a gente já reconhece, tipo o cigarro. Então, o cigarro já é um Certo. fator, conhecidamente, que ele ativa a artrite reumatoide. Só tem que ter Uhum. a predisposição genética, mas geralmente algum fator ambiental. Perfeito. Então, você ter, sim, hábitos saudáveis, você fazer atividade física, você não comer fast food, se você se alimentar de forma saudável, vai fazer com que o seu corpo inflame menos. E vai ter menos chance de repente ativar alguma doença autoimune que você já tenha. Então, doutora Maiara, em relação a sintomas e diagnósticos, como normalmente é feito o diagnóstico dessas doenças reumatológicas? Existe algum quadro clínico específico que os pacientes apresentam? As doenças são mais silenciosas? Como se dá esse processo? Geralmente, quando a gente pega os pacientes com o sintoma principal de dor articular, fica mais fácil. Que Certo. geralmente eles já chegam falando, doutor, eu tenho reumatismo. E aí, para eu descobrir o que é que ele entende por reumatismo, dá trabalho. Uhum. Que às vezes é uma dor muscular, às vezes é uma fibromialgia, às vezes é uma artrose. Então, quando o sintoma é articular, fica até um pouco mais fácil. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tem artrite reumatoide e a sobrinha dela começou a ter dores na articulação dos dedos da mão direita. Ela já trouxe logo, porque ó, é o que eu sentia quando era mais nova, para começar a investigar. Perfeito. Mas é muito mais complicado quando a gente vai ver o lúpus. O lúpus tem alguns sintomas tipo de uma serosite, que é um derrame pleural. Então a gente pode pegar pacientes que o único sintoma é ter um derrame pleural, um derrame pericárdico. E ele não vai ter dor articular. A Perfeito. vasculite é geralmente quando você tem alguma inflamação em alguma veia, às vezes a artéria temporal. E aí também às vezes não vai dar dor nas articulações. E quais são os exames que normalmente a sua especialidade lança mão para diagnosticar? São exames de imagem, são laboratoriais, Vai marcadores? depender muito também, como eu falei, da queixa. Mas a radiografia é nosso amigo inicial. Porque se tiver alguma lesão na articulação, já pode indicar até. Um exemplo, hoje eu atendi uma paciente também que ela tinha uma dor no quadril. E quando eu peguei a radiografia dela, eu disse, ó, tem uma artrose, mas a artrose já é um padrão diferente do normal. E aí Uhum. já pedi os exames suspeitando de uma artrite reumatoide que ela nunca diagnosticou aos 60 Entendo. anos. Então, até na radiografia, a gente entende que tem uns padrões da artrose, da idade realmente, do 60, 70 anos, e tem a artrose da doença autoimune. Então, depende Perfeito. até de como está essa articulação na radiografia, a gente pode pedir já outros exames. Fora isso, a gente também pode pedir os exames de sangue. Para começar a ver questão de inflamação. É você pedir PCR, VHS, um bom e velho hemograma, tá certo? Ver também se tem outra causa específica, como uma tireoidopatia, ou de repente uma diabetes descompensada, que também inflama o Certo. corpo, tá certo? Certo. Então, é ver o paciente como um todo. E quando normalmente o paciente deve procurar um reumatologista? Se tem dor na articulação, você deve procurar no mínimo um ortopedista ou um reumatologista. Já quando a gente vê os outros casos, geralmente são os pacientes, os outros colegas que encaminham. Perfeito. Então, tem um paciente que ela tem uma esclerose múltipla porque a dermato viu algumas manchas e mandou pra gente. Então, é meio difícil o paciente vir para um reumatologista com outras queixas que não sejam Uhum. articulares. Até um espondilite anquilosante, você diagnosticar por uma uveíte, por exemplo, né? Às vezes é o Exato. oftalmo Quem que vai mandar indica para para mim é o você. oftalmo, Aham. entendeu? Entendi. Então, geralmente o paciente ele tem a ideia de que só dores articulares vão vir para o reumatologista, mas não necessariamente só dor na articulação. Perfeito. E em relação aos tratamentos, né, e avanços científicos nessa área, como são os tratamentos dentro da reumatologia? Dá para resolver muitos casos? São coisas mais crônicas ou não? Geralmente é doença crônica, tá certo? Acho que poucas vão ser doenças agudas, tipo uma artrite de repente viral, por dengue ou por chikungunya. O paciente Certo. pode vir a ter essa artrite, que com o tempo ela vai diminuir. Geralmente, o prazo máximo que os estudos dão é até 5 anos para ela se autorresolver. Uhum. Então, a gente apenas trata os sintomas. Mas se o paciente tiver uma espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, é tratamento o resto da vida. E aí a gente tem uns remédios antigos, que são os antimaláricos, que ajudam bastante. Sim. Até os biológicos, os imunobiológicos, que são hoje Os mais recentes, né? Mais. todo congresso de reumatologia vai ter uns 5, 6, 7 novos. O problema dele é o Certo. preço. Lembra seu Renato, que a gente falou no começo? Sim, sim. Ele toma hoje um remédio que cada 15 dias que custa 16 mil reais no mês. Então, se não for HC, ele não vai conseguir fazer o tratamento dele. Pouquíssimo acessível, né? Enquanto o irmão dele toma um remédio que é 20 reais no mês. Uhum. Então, na verdade, vai testando os remédios. Algumas doenças, a gente sabe qual um remédio que seja mais específico, mas a gente pode chegar num imunobiológico. E aí o SUS paga, certo? Mas tem que ter toda a burocracia para conseguir.
E o SUS Perfeito, pede que você tente antes um remédio que não seja tão caro. entendo. E em relação à qualidade de vida, são doenças que normalmente impactam muito na qualidade de vida do paciente? Quando está em atividade, sim. Quando está em atividade, o paciente não vai conseguir praticamente se levantar da cama. Então, a gente divide os medicamentos em dois grupos. Os sintomáticos, que geralmente é o bom e velho corticoide, para Uhum, desinflamar, tá certo? E as drogas modificadoras de doença, que são aquelas drogas que vão fazer com que a doença avance mais devagar ou até estacione. Então, que elas tirem a atividade da doença. São essas drogas modificadoras de doença que a gente usa, geralmente metrexato e até os imunobiológicos, biológicos. tá certo? Então, a gente tem que, às vezes, sambar com os dois. Que eu também posso passar corticoide o resto da vida para esse paciente que não vai resolver, Uhum, porque a doença vai continuar avançando em atividade. Então, tem que perfeito. ficar sempre com os dois numa balança. Perfeito, dona Nayara. Então a gente agradece a sua participação aqui. Obrigado pelos conhecimentos compartilhados no nosso podcast. De nada, foi muito bom esse papo, até para a gente começar a falar um pouco sobre doenças hematológicas. Mas o importante é saber que a gente tem que investigar. Perfeito. Que a gente pega muito paciente aqui que não diagnostica e fica com. Eu diagnostiquei paciente com 80 anos com artrite reumatoide, 90 anos. Que ninguém nem pede um PCR e não percebe, fica só com corticoide. Vamos lá. Doutora Maiara, e onde a senhora trabalha aqui em Arco Verde, como lhe encontrar pelas redes sociais? Tem algum contato específico, algum site? Eu atendo tanto no CEMEFA, que é lá perto da neuroimagem, lá no centro, e também pelo memorial. A gente atende lá todos os planos de saúde pelo memorial. Qualquer dúvida, pode marcar lá que a gente avalia sem problema nenhum. E se precisar, a gente tá aqui. Perfeito. Obrigado mais uma vez, doutora Nayara. E a gente agradece quem nos acompanhou até aqui. Se inscreva e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Olá, sejam bem-vindos ao Medicast, o podcast da Faculdade de Medicina do Sertão, para divulgação de conhecimento científico e médico. Hoje nós vamos receber aqui a médica ortopedista, doutora Maiara Sampaio, que vai falar um pouco com a gente sobre o tema da osteoporose, um tema de grande relevância. Doutora Maiara, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui no Medcast. Oi, Elvis, tudo bom? Muito bom estar aqui para falar sobre a osteoporose, porque é uma doença que a gente pega muito no dia a dia, a gente diagnostica muito. E na terceira idade, muitos pacientes acabam ficando acamados por fraturas secundárias à osteoporose. Então é algo que a gente tem que prevenir desde cedo. Perfeito. E o tema de hoje é a osteoporose, né? Um tema de grande relevância para a saúde pública. E, para iniciar, eu gostaria que a senhora definisse para a gente o que é osteoporose e qual a importância dela dentro da reumatologia. A osteoporose, na verdade, é quando há um enfraquecimento do osso, tá certo? O osso serve para a gente tanto para estoque de cálcio como para suporte e proteção. Então, quando você tem esse osso um pouco mais fraco, na verdade ele perde a densidade do cálcio. E é importante falar que ele não vai doer, que tem osteoporose não sente dor, tá Ela é certo? silenciosa, então. Ela é silenciosa. Ela vai começar a doer quando tiver fraturas. E aí, quando você falou que é importante do ponto de vista da saúde pública, por quê? Imagina uma paciente de 55 anos que ainda está assim na sua idade útil, laboral, tá certo? Começa a ter dores na coluna e acha que é porque não é da idade, é assim mesmo. Uhum. Quando faz o exame, tem várias fraturas na coluna lombar por osteoporose. Então, prevenir a osteoporose também é prevenir algumas dessas fraturas. Ela começar a diminuir até a carga dela do dia a dia, laboral, de lazer, por causa das dores devido a fraturas osteoporóticas, não devido à osteoporose. Perfeito, doutora. E, no caso, existem grupos de risco para essa doença? Ou seja, no que diz respeito à idade, etnia, ou não? Geralmente é da mulher pós-menopausa, tá certo? Certo. E aí a gente vai pegar muita mulher que tenha sobrepeso, que tenha alguma outra comorbidade, como diabetes, pressão alta. Não porque a diabetes e a hipertensão vai causar osteoporose, mas porque o Certo. sedentarismo e o sobrepeso pode aumentar a osteoporose. É um fator de risco para a osteoporose. E também é fator de risco para diabetes, para hipertensão. Certo. Então, Tá no certo? caso, o estrógeno ele é um fator protetor, digamos assim. Sim. A mulher que fizesse, por exemplo, reposição hormonal, ela tem menos chance de ter osteoporose? Geralmente sim. Ela vai ter uma menor chance de ter osteoporose, mas a osteoporose ela também vai mexer com a carga genética.
Certo. Então, a carga genética também junto com os fatores ambientais e a falta do estrógeno. Então, uma mulher que vai entrar na menopausa precoce, ela também tem mais chance de ter uma osteoporose precoce. Perfeito. E como a senhora falou, é uma doença silenciosa. Então, Sim. no caso, como se dá o diagnóstico, não é? Quando o paciente vem procurar o médico, o reumatologista, né? E como a gente faria esse diagnóstico? O diagnóstico é feito por um exame chamado densitometria óssea, onde a gente vai medir a densidade óssea no espaço. Pode ser feito tanto pela coluna lombar, ou pelo quadril, ou pelo punho. Já vi também alguns Perfeito. exames que faz pela tíbia proximal. Então, ele Certo. vai medir a porcentagem, na verdade, medir a grama de cálcio por uma determinada área naquele osso. E a gente tem um padrão do que seria normal para a faixa etária. Uhum. E o que é um padrão normal de um jovem adulto com 20, 30 anos. E a gente faz essa comparação. Se a paciente perder uma porcentagem de 2,5, mais ou menos, no desvio padrão, já é considerado osteoporose. Tá certo? Então, como não causa dor, a gente meio que faz um rastreio. Certo. Geralmente, a paciente que entra na menopausa, a gente já começa a pedir a densimetria óssea. Tanto pode ser reumatologista, ortopedista, ginecologista, tá Certo. certo? Perfeito. Homens acima de 70 anos também vai ter osteoporose senil. A gente também começa a pedir a densimetria óssea. E ela deve ser feita em média a cada 2 anos. Certo. Então, no No caso, máximo a cada 2 anos. tem alguma diferença entre aquele Z-score e T-score no diagnóstico? Sim, a gente usa mais o Z-score. O outro a gente Certo. compara com a faixa etária do paciente. Então, se com 70 anos quase todos vão ter osteoporose, então claro que ele vai ser praticamente normal. A gente Certo. tem que comparar com o adulto jovem, Perfeito. para ver a porcentagem de osso perdido, a porcentagem de densidade óssea perdida no passado do tempo. Perfeito. E tem alguma maneira de prevenir a osteoporose? Com certeza, Ó, utilizando seu osso e ter uma dieta saudável. Como é que perfeito. se utiliza osso? Sabe aquele tornozelo ósseo de osteoclastos, osteoblastos? Sim. Precisam estar trabalhando em sinergia. Então, quando a gente faz atividade física, a gente realiza sempre, seja o que for, corrida, musculação, a gente está sempre forçando o tornozelo ósseo. Porque o tendão vai lá e fica meio que estimulando Sim. o osso a se regenerar. Isso aí vai fortalecer o seu osso. Tanto que existe também mais dois tipos de osteoporose. A osteoporose por medicamento, o uso de corticoide prolongado também Certo. pode dar osteoporose, e a osteoporose por desuso. Eu já vi um paciente de 30 anos ter osteoporose por desuso na perna depois de 1 ano porque não usava a perna. Por medo de doer, depois de uma fratura, enfim. Então ele entrou em osteoporose óssea por não usar a perna. Com Perfeito. 30 anos. Seriam casos reversíveis da qualidade de vida do paciente, melhor dizendo? Então, a gente sempre tenta que ela não piore. Mas sempre dá para melhorar alguma coisa. Mas voltar ao que era antes é bem difícil a gente conseguir. Eu Perfeito. diria até quase impossível. E quanto aos tratamentos atuais para essa questão? O que pode ser feito para tratar e para diminuir os impactos da doença para o paciente? Primeiro, o simples funciona. Exercício físico e dieta. Já é um bom começo. Certo. Segundo, a gente tem tanto os bisfosfonados, que podem também diminuir essa saída de cálcio do osso. E também a gente vai ter a vitamina D e o cálcio, que ajuda a entrada de cálcio dentro do osso do paciente, tá certo? Dentro da medula óssea. O que é que acontece? Esse osso esponjoso. O que é que acontece? Se ficar só nisso, talvez não seja o suficiente. Então, tem que estimular, sim, o paciente a fazer exercício físico para estimular o próprio tornozelo ósseo, tá bom? Fora esses dois, tem mais dois medicamentos. Um é o teriparatida, que é patenteado pelo Forteu, que ele é um medicamento caro, custa em torno de R$ 3.000 por mês, 3.500. Também fornecido pelo SUS, tá certo? Certo. Que a gente usa mais em pacientes que já tenham fraturas osteoporóticas ou quando o Z-score está muito alto, acima de 3,5, 4. Uhum. Já o outro é o Densis, que a gente usa mais quando a paciente ela tem alguma limitação para o uso de comprimido mensal ou semanal, que é, no caso, o alendronato, o risedronato, até o ibandronato. Certo. Eu tenho uma paciente que ela tem várias comorbidades, ela toma 22 comprimidos por dia. Nossa. E ela falou, eu não aguento mais um. O Densis é uma dose intravenosa uma vez ao ano. Vai custar seus 800, R$ 900, mas se você botar na caneta, é a mesma coisa que você comprar o comprimido mensal. Então ela faz esse medicamento porque não aguenta mais nenhum comprimido no dia a dia. Mas não afasta
ter que dosar vitamina D, ter que fazer exercício físico, também ter que fazer a suplementação de cálcio. Perfeito. E tem algumas lesões algumas fraturas que são mais comuns do paciente com osteoporose? Fratura do fêmur proximal, certo? Fratura de coluna e rádio distal. O terço distal do rádio são as mais comuns. Perfeito. Em relação à qualidade de vida, né, do paciente com osteoporose, é uma doença que afeta muito a qualidade de vida do paciente? Imagina que um paciente que quebrou o fêmur proximal, 50% vai ter meio que não vai sobreviver nos próximos 5 anos. Os outros 50, uma grande parte vai ficar acamada. Uhum. E ele não vai falecer devido à fratura. Ele vai falecer por causa de uma trombose, porque ele vai ter alguma pneumonia aspirativa, porque fica acamado, porque não consegue mais deambular. E se você prevenir a osteoporose, você vai conseguir já prevenir essa fratura do fêmur proximal, Perfeito. prevenindo outras comorbidades de quem realmente fica com a locomoção diminuída. E existe algum mito envolvendo esse tema que as pessoas normalmente perguntam no consultório, uma dúvida frequente A ou não? principal é a dor. O paciente já chega, doutora, eu tenho dor, queria fazer densitometria óssea. E aí, para convencê-los de que não é a osteoporose que está doendo, dá um pouquinho de trabalho. Mas a principal é a dor. Com certeza é a dor. E para quem quiser se aprofundar mais no tema, a senhora recomenda alguma fonte, algum livro, algum filme, algum material? Eu acho filme um pouco complicado, acho que nunca teve nenhum sobre osteoporose. Mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ele tem alguns encartes que você pode ver, meio um resumo sobre a osteoporose, explicando o que é a osteoporose, para aumentar a função do osso, que é essa função de suporte, proteção e estoque do cálcio. E o próprio livro da mesma de ortopedia e reumato. Você pode ter um estudo bem aprofundado de osteoporose. Perfeito, doutora Maiara. Então é isso, a gente agradece a sua participação aqui em mais um episódio do Medcast e seja sempre bem-vinda. Quando precisar, é só chamar. Obrigado. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Nos siga nas redes sociais e nos acompanhe. Até o próximo episódio.